Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Solte a voz, igreja, vamos lá. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Outra voz, igreja grande. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Jeremias capítulo 18. Vamos ler a palavra de Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus falando com o profeta. Eu estou ouvindo um barulho aí, um som, alguma coisa pegando rádio aí, Faz silêncio, por favor, gente. Isto, agora sim, agora melhorou. Agora sim. Deus chamou o profeta Jeremias e falou: dispõe-te. Tem alguma coisa a ver com a disposição, não é isso? Porque Jeremias estava o quê? Desanimado, desacursoado. Era um profeta, mas ele já tinha tentado de muitas maneiras apresentar uma solução ao povo dele e não conseguia. O povo cobrava dele: profeta, minha vida está destruída. Profeta, minha vida está arruinada, minha família está acabada. Profeta, eu estou todo quebrado, profeta. Não tem jeito para mim, profeta, não tem saída, mostra uma saída. E ele não sabia mais o que fazer. Aí estava desanimado. Deus falou: Jeremias, disposição,
essa é a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O que é casa do oleiro? O oleiro faz o que, oleiro? Vaso, tijolos, hein? Telha, hein? Tudo que se deriva do barro. É isso? Deus é um oleiro, então. Nós somos derivados do barro. É ou não é? Presta atenção nessa palavra. Por exemplo, você estava em casa, aí você queria ouvir a palavra de Deus. O que você fez? Você veio à igreja. Deus é o grande oleiro, quer dizer que aqui é a casa do oleiro. Porque quando alguém sugere que eu devo ouvir a palavra de Deus, eu penso na igreja. Eu não penso numa olaria. E Deus é tão extraordinário, tão maravilhoso, tão poderoso, que ele falou com o profeta: profeta, você está precisando ouvir as minhas palavras. Vai lá na olaria. Olaria? Olaria? Vai lá. Vai entender, né? As pessoas não conseguem entender às vezes as obras de Deus, porque quem precisa ouvir a palavra de Deus vai na igreja. É ou não é? E Deus mandou o profeta ir na olaria, porque o profeta já era o chefe da igreja. O profeta, de repente, ele pensa que chegou num ponto que não será mais atingido, num estágio, num nível. Não, estou por cima da carne seca, tá nada. Deus falou: ó, profeta, você pensa que é muito inteligente? Está traduzindo. Vai lá, porque um oleiro, um homem que trabalha com barro, vai te ensinar. Aí ele foi lá, ele não sabia o que iria acontecer. Ele chegou lá na olaria, tinha um homem debruçado em cima de uma máquina manual, trabalhando barro lá, entregue a sua obra sobre as rodas. Ele botava o barro, ficava rodando para ficar bem redondinho, igual faz o vaso, né? Você já viu o oleiro? Mostra lá, por favor, quero ler. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó meu povo, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como o povo não sabia mais o que fazer, a quem recorrer, e o profeta não sabia mais a quem buscar. Eles não obtinham resposta nos lugares onde iam. O profeta não sabia como orientar mais aquele povo. Deus, que sabe tudo, mandou o profeta ir lá na olaria. E lá está o oleiro trabalhando o vaso. Aí o vaso caiu e se esborrachou, se espatifou. Quer dizer, barro mole, estragou, perdeu a forma, já não era mais vaso. Tem muitos de vocês que já usaram essa expressão: isso não é vida. Quer dizer, já não é mais vida. Deus, ele está dizendo hoje que ele vai dar forma à sua vida. Ele vai dar sentido à sua vida, como deu dessas pessoas que subiram aqui. Isso na vida sentimental, na saúde, na vida financeira, na vida espiritual. Porque nós somos nas mãos de Deus como o barro nas mãos do oleiro, o vaso. O oleiro não xingou, não blasfemou, não murmurou, não lamentou, porque o oleiro, ele tem habilidade. Se o vaso desmancha, não muda nada, em poucos minutos ele põe de novo em forma, não é assim? Então aquilo que
para nós é difícil demais, para Deus não é nada. Basta um toque dele para mudar a nossa vida, a nossa história. Você viu a mulher que estava entrevada da coluna? Não sei se é 2 anos, ou 6 anos, sei lá. Você estava sofrendo há muito tempo, né? A mulher, cadê ela? Cadê a mulher que foi curada aqui? Foi embora? Ah, tá ali, ó. Olha lá o sorrisão dela, olha lá. Mostra lá o sorrisão. Olha lá, dá uma olhada lá, ó. Olha lá, era aquela ali, ó. Estava chorando. Eu não sou oleiro, não. Eu sou um comedor de angu com couve. Você sabe o que é angu? É polenta. Quem sou eu? Mas você viu eu passando a mão na coluna dela, nas costas? Mas não é a minha mão, não sou eu. Eu tenho consciência de que sou um vaso, sou um instrumento nas mãos de Deus. Quando eu toquei, eu sabia que não era eu que estava tocando. Eu não adianta tocar. Pura e simplesmente. O Valdemiro não. Mas há um Deus na vida do Valdemiro. Você já percebeu, você já aprendeu a acreditar nisso. Então, o verdadeiro oleiro, o Deus poderoso, é quem dá forma ao vaso. É quem dá sentido à nossa vida. Ele está dizendo hoje que se a sua vida está quebrada, está desarrumada, se desmanchou, se não tem sentido, Ele vai dar sentido. Ele vai dar sentido. Está ouvindo? Ele vai dar sentido. Pode ter certeza disso. Porque também não sou eu que estou falando. Se não sou eu que toco, também não sou eu que estou falando. Se não sou eu que curo, se não sou eu que liberto, também não sou eu que estou falando. Não é o homem. Não tem homem sábio bastante para falar sem improviso. Com improviso, sem preparo, sem planejamento. Não. Até os grandes oradores, eles se preparam, ensaiam, fazem cursos. Eu não sou um grande orador, sou um homem pequeno. Eu falo o que Deus me manda falar. Tudo no improviso, tudo assim, subitamente. Deus coloca e eu falo. Quando Ele manda parar, eu paro. Ele que está mandando falar com você, você vai ver. Se sou eu que estou falando, se é o homem, não vai acontecer nada. Mas se é Deus que está falando, a sua história vai mudar. Vai mudar. Você vai ver. Você vai ver. Imagina você, um profeta como Jeremias, recebeu uma ordem para ir numa olaria ouvir a palavra de Deus. Tem gente que está me assistindo agora e me ouvindo, que já ouviu o conselho de alguém. Vai lá na igreja mundial, o poder de Deus. Por que eu deveria ir lá? Deus está em todo lugar. Deus está em toda a igreja. Eu já tenho a minha igreja. Demorou, né? Aí, imagina o profeta.